Nesta sexta-feira, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Chegamos no final de mais uma matéria do nosso curso básico de teologia. Estamos estudando esta semana antropologia bíblica e queremos fazer então a conclusão da nossa aula desta semana. Como de hábito, eu vou estar aqui lendo o nosso material teológico e na medida da necessidade, nós vamos estar tecendo alguns comentários para a nossa melhor compreensão. Amém? Então eu convido você a me seguir na leitura e também nos comentários. Pois bem, a salvação do homem, a salvação do ser humano. O propósito de Deus virar homem foi justamente para conhecer de perto o sofrimento humano e providenciar a salvação do homem, certo? Então, aqui o primeiro parágrafo já nos esclarece o propósito de Deus, em se tornar homem, Jesus Cristo homem, para então compreender os sofrimentos, certo? As angústias da vida humana e providenciar, através do seu imensurável amor, grande compaixão e infinita misericórdia, providenciar para o ser humano salvação. Pois bem, o alvo de Deus não é salvar apenas alguns homens. O alvo de Deus não é salvar apenas alguns homens. Meus irmãos, vocês vão perceber que nós vamos entrar um pouquinho aqui na questão da soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. Tá? Na doutrina da salvação, de forma específica, nós vamos abordar mais a questão da salvação. Mas aqui nós vamos entrar um pouquinho nesta doutrina. E já antecipo aqui, tá? Que nós temos o maior respeito pelas linhas, ou pela linha do cristianismo, que pensa diferente de nós. Qual é o nosso pensamento? Nós cremos que a obra de Cristo ela foi perfeita. O sacrifício de Cristo foi único, suficiente e perfeito. Porém, Deus ele não obriga a ninguém a crer no sacrifício de Cristo, na obra de Cristo. Então fica para mim, para você, a decisão de crermos em tão sublime salvação ou não. Deus, ele respeita a nossa escolha. Se não fosse assim, Deus não seria, como diz o apóstolo João, um Deus de amor, mas Deus seria um ditador. Um ditador, ele não respeita a escolha das pessoas, mas ele simplesmente dita, é um ditador, certo? Então, deixo bem claro, nós respeitamos os nossos irmãos calvinistas, são nossos irmãos em Cristo Jesus. Porém, eles têm um entendimento que nós discordamos 100%, que Deus escolheu, melhor dizendo, alguns para a salvação e alguns para a perdição, certo? Nós discordamos disso. Nós cremos que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi em favor de toda a humanidade, certo? Porém, fica a única coisa, a obra de Cristo ela foi completa, certo? A única coisa que fica então para nós seres humanos é recebermos este sacrifício tão amoroso ou não. Vai então da nossa escolha através da nossa fé. Pois bem, o propósito maior de Deus é salvar a todos os homens. O apóstolo Paulo afirma que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tá? A Bíblia, isso está escrito na carta
que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Quando nós lemos, meus irmãos, a Bíblia Sagrada, nós temos que lê-la de forma literal, certo? É claro que nós lendo a Bíblia Sagrada de forma literal não significa que nós anulamos, certo, as alegorias, tá? Por quê? Porque quando nós estamos estudando, por exemplo, um texto, ok? E nós percebemos que ali, de forma explícita, está uma alegoria, é claro que nós não vamos forçar o texto e dizer que aquilo é literal. Por exemplo, Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo de número 9. Jesus disse: eu sou a porta. Então, fica claro, né, que o texto aqui não é literal, mas é uma figura de linguagem, porque Jesus não era uma porta, e sim um homem, né? Mas Jesus usa essa figura de linguagem por nome metáfora para transmitir uma ideia, um ensinamento, ok? Mas fora quando o texto nos oferece nos apresenta de forma explícita que se trata de uma figura de linguagem, nós sempre temos que estudar, ler as Escrituras de forma literal. Então, isso significa que quando a Bíblia diz aqui, Tito capítulo 2, versículo 11, diz aqui: a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, é a todos os homens. Isso é literal, ok? A nossa alegria. Agora, claro, né? A graça de Deus, diz aqui o texto, né? A graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ou seja, o desejo de Deus é que todos cheguem à salvação. Mas é claro que nem todos vão querer esta salvação. Nem todos vão crer em tão sublime salvação no sacrifício amoroso de Cristo na cruz do Calvário em favor de toda a humanidade, ok? Continuando. A nossa alegria se torna maior ainda ao saber que Deus quer que todos os homens, todos, olha de novo a palavra todos é todos, tá? Todos os seres humanos, todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículos de número 4 e versículo de número 5. Jesus Cristo é o homem Deus, ou o Deus homem, que está diante do Pai, advogando a causa de todos os homens, ou seja, de todos os seres humanos. Hebreus capítulo 5, versículos 8 e 9 diz assim: ainda que era filho, se referindo, né, a respeito de Cristo, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Para todos os que lhe obedecem. E a pessoa obedece a Cristo segundo a sua escolha, segundo o seu livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a obedecer a Cristo. O nosso Deus, repito, não é um Deus carrasco, um Deus ditador, certo? Mas é um Deus de amor. Ele operou toda a obra de salvação, mas ele respeita a minha e a tua escolha. Ele respeita o livre-arbítrio do ser humano. Ninguém é obrigado a ir para o céu se não quiser, ok? E também, da mesma forma, ninguém é obrigado a passar a eternidade afastado eternamente de Deus se assim não quiser, ok? Meus irmãos, eu deixo essa palavra ao teu coração nesta semana. O meu desejo, a minha oração é que Deus possa abençoar, que Deus venha a abençoar você e a sua família e lhe conceder um final de semana maravilhoso. Um forte abraço do seu irmão, do seu amigo em Cristo Jesus, Valdecir de Almeida. Transmito aqui também o abraço da minha esposa, dos meus filhos. Nós amamos a
todos vocês em Cristo Jesus. Deus te abençoe, um bom final de semana, em nome de Jesus. Até segunda-feira, querendo Deus, com mais uma matéria do nosso curso básico de teologia. Amém.